Tuna Portugal, hoje, boa noite, hoje vamos falar... Boa noite, Jean-Pierre. Hoje vamos falar daquilo que é o Encontro Nacional de Tunos. Jean-Pierre, explica o que é o Encontro Nacional de Tunos. Bem, isto não é fácil, essa pergunta logo à partida varia logo para pelo menos para 3 ou 4 emissões, não é? A sua gênese, na verdade, ela nasce em 2003, quando a Tuna Académica da Universidade de Évora decide criar um encontro. Aliás, um dos objetivos que está patente no seu programa é reunir elementos de todas as tunas de Portugal e de todos os tipos, masculinas, femininas, mistas, académicas, universitárias ou até sem o serem. Aliás, está no próprio programa deles, onde dizem que vão ser discutidos assuntos da atualidade, do agitado mundo das tunas. E foi isso que, de facto, isso puseram os elementos da TAUE, nomeando este primeiro encontro, não como em 2003. Em 2003. 2003. E nesse ano, a designação deste encontro não era aquilo que nós estamos agora a chamar Encontro Nacional de Tunas, mas Encontro Nacional de Tunantes. Foi essa a primeira designação que este encontro teve e que se realizou depois no Colégio Luís António Verney, onde várias temáticas, fundamentalmente 3 temáticas que tiveram em discussão, foi o futuro dos festivais, a competição versus encontros, já nessa altura surgiu a Federação Nacional de Tunantes, um tema que será recorrente em alguns entes, e depois também a importância da tuna ou das tunas como movimento cultural e da divulgação da música tradicional. Essa, desculpa lá, não esqueças, vai dizer, essa da Federação Nacional de Tunantes faz-me lembrar o eternizar a ilusão do instante. Quer dizer, exatamente. É a pergunta recorrente, né? E para a qual ninguém consegue obter resposta. Mas passemos o parênteses à frente. E foi isso. E depois esta parte final foi uma última mesa redonda, a importância das tunas como movimento cultural de divulgação da música tradicional. Ainda, vejamos, parece que foi há muito tempo, não foi assim há tanto tempo, nós é que já temos uma certa idade e já olhamos as coisas, os anos a passar de forma diferente, mas já a ideia da divulgação da música tradicional, não é? A tuna como veículo da música tradicional. Uma obrigação, ou como se isso fosse, mas aqui não é, e de facto não é, mas na altura ainda se vivia muito ainda advindo do boom, não é, esta ideia de as tunas como charneira, não é, charneira da música tradicional, da recuperação, recuperamos os instrumentos, logo recuperamos o repertório, e ainda havia muito esta ideia da tuna ligada à música tradicional. Pois as coisas foram evoluindo, obviamente, e os assuntos também foram outros. E depois a seguir, pronto, vêm as edições seguintes do ente, nós temos aquela, aliás, para ti e para mim nos é muito cara, que foi quando estivemos na Guarda, não é, em 2004, organizado pela Copituna, e já na altura também se falou das variedades dos instrumentos de tunas. Interessante esta temática, que hoje em dia poderíamos achar que não teria sentido, tunas de universidade versus tunas de politécnicos, as problemáticas associadas, qualidade... Outro não assunto, mas que na altura parecia ser assunto, não é? E quer dizer, nós temos que olhar para a época, e na época faria sentido, certamente a organização achou que faria sentido. Depois falou-se da qualidade musical versus espírito académico, um tema que não deixa de ser ainda atual, tendo em conta que algumas tunas ainda não conseguem desassociar-se muito daquela história do o que vale são os copos, o que vale isso é que é importante avaliar, pronto, e isso foi já um tema já trabalhado. Mais temáticas foram abordadas ao longo dos anos? Cronologicamente, portanto, estamos na Guarda, 2004 e... 2005 é Coimbra, mas eu vou-te ser sincero, eu não me lembro, e tu estiveste lá ao pé de mim, eu não me lembro, porque, aliás, eu nem sequer encontro o programa eu não consegui encontrar o programa do Encontro Nacional de Tunantes, voltou, aqui é engraçado, Ricardo, na Guarda, quando foi na Guarda, já lhe chamaram Encontro Nacional de Tunos, quando no ano a seguir vamos a Coimbra, voltam-lhe a chamar Encontro Nacional de Tunantes, é a última vez que aparece essa designação Encontro Nacional de Tunantes, a partir daí para a frente será sempre Encontro Nacional de Tunos. Em Coimbra, palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Para dizer a mesma coisa, na verdade. E como eu estava a dizer, de Coimbra, procurei, eventualmente teria alguma coisa, mas que não consegui até agora encontrar, o programa de Coimbra, e eu não me lembro de nada que tenha sido lá abordado. Sei que estivemos lá numa sala da anatomia da Faculdade de Medicina, mas não me lembro. Foi um bocadinho o replay dos 2 anteriores. Deve ter sido, lembro de quem lá esteve, lembro do pessoal da Tuna delas e essa malta toda, foi um ambiente até bastante acolhedor, mas os assuntos, sinceramente, não faço ideia. Depois vem aquilo que eu considero ter sido o melhor ente de todos até agora, que foi o ente de Viseu em 2006, organizado pelo João Paulo Sousa e em Fantuna,
onde de facto foi o primeiro ente que se internacionalizou, o primeiro e único ente que se internacionalizou. Era isso que eu te ia perguntar, para além da internacionalização, ou seja, trazer tunos espanhóis, estudiosos da tuna, no geral, ao ente em Viseu, que mais particularidades teve o ente de Viseu, que o distinguiram, na tua opinião? Para além de ter sido logo a apresentar começou esse hábito de fazer um programa cultural, anteceder, se não me engano, foram os Lusíadas que estiveram presentes no auditório do Instituto Politécnico. A partir daí, todos os entes acharam por bem, faz uma ótima ideia ter um programa cultural com um grupo convidado que fosse. Esse ente teve a particularidade de ser extremamente bem organizado e chamar ao ente pessoas fora do meio estritamente académico. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Dr. José Alberto Sardinha, um grande estudioso das tunas populares, e de ter trazido o Dr. Lucas Serra da Sociedade Portuguesa de Autores, ou seja, exatamente para falar da SPA e das tunas, desta relação. Foi extremamente rico, pela diversidade daquilo que apresentou. Tivemos pela primeira vez um upgrade no sentido de que falou-se de coisas que tinham a ver connosco, tuna estudantil, fora do meio e do âmbito da tuna estudantil, nomeadamente a culturais e a tuna popular, que tão cara nos é a nós, porque é daí que nós vimos. Que nós vimos, exatamente, e depois falaram, obviamente, houve muitas coisas, falou-se do repertório tuna, o Eduardo Coelho, nesse aspecto, deu uma verdadeira lição para desfazer um bocadinho alguma pedra. A Mariscada também foi um upgrade. Pois, a Mariscada foi outra coisa, mas isso adiante. Tem fotografia, mas este partir pedra que o Eduardo fez quando veio falar de música tuna, se havia música tuna ou não havia música tuna, foi, por exemplo, a primeira vez que se falou propriamente em tunas mistas, houve a história e a especificidade das tunas mistas. Na altura foi o Armando Pereira que falou nisso. Falámos depois, obviamente, das tunas ibéricas, ou seja, com dois grandes estudiosos, não é? Tuna feminina também, a tuna feminina da Joana Rangel, já lá ia chegar também, ou seja, a diversidade e a qualidade. Foi um encontro onde, de facto, se foi para trabalhar, não se foi só para beber copos. A gente sabe que há pessoas participantes que só estiveram na parte do convívio e é legítimo. Como sempre, exatamente. Às tantas estamos a falar isso, às tantas é mesmo por inveja, porque o programa foi tão rico em termos de palestras, tão diversificado, e acho que nenhum outro ente conseguiu reunir um leque tão vasto de especialistas e de assuntos tão interessantes e tão bem apresentados. E por isso é que fica claramente. Pós-Viseu, nós temos fazemos o saltinho por um ano, porque o Viseu foi 2006, depois de 2007 foi o ente de Lisboa, também organizado pela Tusófona. Exatamente, que teve também como must cultural a apresentação do CD da Toada Coimbra, lembras perfeitamente, e aí voltou-se a falar Foi um dos poucos que eu falhei, tipo 48 horas. Pois, acontece. Não estava a ver. Não foi. Um dos temas recorrentes foi a Federação de Tunas, outra vez. Foi um dos temas que voltou a aparecer, não é? Foi sempre presente. Porque se sente de facto a necessidade, as pessoas vão sentir a necessidade de se agregar à volta de um organismo que os pudesse melhor agregar, representar, defender, não é? Pierre, sentem a necessidade, mas também não fazem nada por isso. Pois, são coisas que não são fáceis, não é? E na altura, pronto, obviamente que eu ainda não falei aqui em todos os entes existiram ateliês, não é? Ateliês liderados por músicos, por pessoas voluntariosas. Ouviste nesses ateliês? Terão tido assim tanta utilidade quanto isso? Não, em termos práticos não tiveram utilidade rigorosamente nenhuma. Foi um momento bem passado para as pessoas trocarem impressões, para no fundo conviverem à volta de um instrumento, o que também tem a sua validade. Mas em termos de dizer assim, sim, em termos de um curso intensivo, não teve essa para acabar com a análise de Lisboa, haverá muito mais a dizer. Houve uma prova de vinhos, tanto quanto sei também. Exatamente, mas não deixa convívio. A graça, e foi altamente positivo que se tenha feito uma coisa absolutamente inédita como essa, não há dúvida. Sim, e o ambiente do próprio local da Universidade Lusófona também prestava-se a que houvesse um ambiente muito familiar, muito acolhedor, sem deslocações, porque foi tudo ali se passou. De facto, o ambiente foi extremamente muito centrado. Estamos a falar de uma diferença, tudo em 100 metros.
nada mais foi do que 100 metros, ou seja, muito agregado. Depois seguiu-se 2008 sem ente, o ano de 2008 não teve, e então em 2009 tivemos o sexto ente já em Castelo Branco, também aqui a organização da Tuna de Castelo Branco, como nós sabemos, o nosso amigo Johnny da Estudantina, não é? E aí onde se falou aquele caso caricato das 40 tunas e tunas veteranas, foi um dos temas, aliás, que fui eu que apresentei, e daqueles moços que estavam mais preocupados em ter receitas de farmácia para como não acabar com a sua tuna. Depois houve várias oficinas de direção musical, de direção artística. Não sei se foi nessa altura que esteve lá o Clara Gomes da Tunadão. Também foi no ente de Castelo Branco, se eu me lembro que se falou primeiramente em sede de ente, na questão que tinha a ver com o paralelismo espanhol, com o caso espanhol, e a influência que a Tuna espanhola também teve na nossa. Penso que terá sido exatamente, sim. Aliás, a primeira vez que se falou sobre isso. Nós falámos, Ricardo, quando lá estivemos, falámos exatamente da história da Tuna em Portugal, das verdades, dos mitos e da relação com Espanha. Desse centro, eu vou fundamentalmente relevar a tertúlia académica que aconteceu, onde se debateram mais assuntos até do que propriamente nas palestras. As palestras foram poucas e curtas, também não chatearam muito, mas a parte da tertúlia académica, de facto, foi aquela que rentabilizou mais em termos de podermos trocar informações. Depois de Castelo Branco, tivemos em 2010 o sétimo ente em Bragança, talvez o ente menos bem conseguido em termos de programa, talvez, e também pelo que eu sei, porque esse eu não fui, o menos concorrido. Teve uma tertúlia académica, teve uns ateliês, uma mesa redonda sobre direitos de autores, de gravação e edição de CDs, um tema até bastante interessante. Mas foi nesse que foi apresentado o quiz? Não, foi a seguir. Nesse primeiro, foi no outro a seguir. Repete, portanto. O Bragança repete, eu acho que até foi uma ótima ideia, vai, na verdade, melhorar aquilo que não tinha conseguido logo na primeira edição, melhora no oitavo ente de Bragança, em 2011, onde estamos até a parte cultural, mais uma vez, com grupos de fados e os Chibinhas, que é um grupo de Viseu, todos esses tinham sempre esta parte, e onde é apresentado pela primeira vez o Cuituna, ainda a versão de autor, ou seja, ainda não estava no prelo disponível para as pessoas. Nós levámos os primeiros exemplares, ainda os exemplares dos autores, para falar um bocadinho disso. E depois fundamentalmente foi o centro do ente, juntamente com os ensaios que houve, a tertúlia, mas foi muito rico fundamentalmente sobre o programa cultural, porque houve um concerto de chorinhos, para além dos outros que eu já tinha falado, do grupo de Faz e dos Chibinhas, foi muito rico em termos de programa cultural. Depois houve uma palestra sobre cordofones e ficámos por aí, ou seja, não foi muito mais além, mas foi rico, não foi fácil, não teve assim uma adesão, possamos dizer, enorme, porque também Bragança não fica propriamente ali à mão de semear, não é central, mas foi uma organização até bastante bem conseguida nesse ano. E terminamos em 2013 com... A edição até à data do Encontro Nacional de Tunos foi em... Desculpa, não percebi. E terminamos com a última edição até à data do ente, que foi em Vila Real. Em Vila Real, em 2013, exatamente. Também uma iniciativa aí foi da tuna do local, obviamente, como nós sabemos, da Transmontuna, e com exatamente, em parceria com o Portugal Tunas, foi a primeira vez. As pessoas às vezes até pensam que o ente é uma organização do Portugal Tunas, não é? É óbvio que o Portugal Tunas sempre colaborou, sempre ajudou, sempre divulgou, sempre esteve disponível, mas a organização é sempre das tunas que se propõe a isso. Aliás, é livre. No final de cada ente há uma sessão aberta para apresentar candidaturas, não é? No sentido de ver quem é que quer organizar o próximo ente. O de Vila Real, muito rapidamente. O de Vila Real falou-se muito da candidatura à Unesco, da Tuna à Unesco, e foi-se apresentado os prós e contras, as dificuldades que isso levantaria. Voltou-se a falar do Manifestum Tuna, ou seja, a relação das tunas com a praxe. Tivemos depois... ratificado por unanimidade pelos participantes do conteúdo desse Manifestum Tuna, que está na internet. Depois, incrível que pareça, é o tema mais recorrente, a constituição de uma Associação Nacional de Tunas Académicas Universitárias, também foi um tema que foi abordado. Voltamos ao prato do dia, não é? Voltamos ao prato. Incrível que pareça, é um tema que vai reaparecendo.
Muito rapidamente, que balanço pode fazer destas edições todas do Encontro Nacional de Tunos até agora? Eu acho que é um balanço positivíssimo, porque não há nada como cara a cara, no convívio com as pessoas, de ver as pessoas, ouvi-las em direto, sem os equívocos que a escrita pode dar, não é? É muito mais fácil nós escolhermos a informação logo em direto do que estar a ler dezenas e dezenas de páginas de artigos que às vezes são uma seca tremenda para a maior parte das pessoas. Por isso, poder estar ali um bocadinho a meias com o divertimento e com a parte da formação e informação é um formato que é de sucesso e só não se percebe porque é que as pessoas não aderem mais a esse formato do Ente. O Ente tem tudo, ou teria tudo para ser uma iniciativa de grande sucesso e congregadora da comunidade, mas nós sabemos que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, ou seja, a maior parte das pessoas passa completamente ao lado deste tipo de iniciativas, lamentavelmente, não é? É o que nós sabemos, dos Entes. Encontro Nacional de Tunos, o seu historiar, o que é, o que foi, o que poderá vir a ser, o que é que aconteceu, tudo isto em 15 minutos. Tuna Portugal, formato mais compacto da internet aqui na sua PTV. Nós vamos continuar, fiquem por aí. Até ao próximo Tuna Portugal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.